foi a reação dos soldados ao verem os primeiros tanques de guerra? Bom, a Primeira Guerra Mundial ficou marcada por grandes inovações tecnológicas. Não é à toa que muitos consideram este conflito como o primeiro conflito moderno. E não foi diferente com o tanque de guerra, que teve sua aparição logo na metade da Primeira Guerra Mundial, com o primeiro conflito sendo considerado uma batalha de tanques de fato no dia 15 de setembro de 1916, em Flers, na França. Embora existam relatos, né, da visão dos soldados sobre a sua percepção dos tanques, eu acho que não existe experiência melhor do que aquela que é promovida pelo Museu de Tanques de Bovington, que fica no Reino Unido. Nesse museu, existe uma exibição que recria uma trincheira alemã enfrentando tanques pela primeira vez. E é óbvio que se trata de uma ilusão, mas você pode ter uma ideia do choque e pavor. Eu digo no sentido para aqueles que tiveram que enfrentar pela primeira vez, né? Embora a Primeira Guerra Mundial ela tenha ficado marcado, como eu disse, por grandes inovações tecnológicas e até mesmo a introdução de vários veículos para fins militares, nesse caso, como por exemplo o avião, vale destacar que a maior parte do conflito não foi de forma majoritária, pelo menos não no início, com muitos veículos, até porque os primeiros veículos mecânicos, como carros, por exemplo, eles ainda eram muito rudimentares. Não é à toa que mais de 8 milhões de cavalos morreram ao longo da Primeira Guerra Mundial, até porque a maior parte da população nunca nem sequer viu um carro na vida naquele momento. A maioria deles ou utilizavam cavalos para seu meio de locomoção ou trens, que eram muito populares. Porém, quando os carros eles começam a ganhar forma, e muitos especialistas e engenheiros decidiram transformar eles em grandes fortalezas móveis, que foi exatamente a função do Mark I, que foi o primeiro tanque de guerra da história. E quando você avista ele no primeiro momento, ele é assustador. Como você pode estar vendo nessa exibição, né, nessa imagenzinha, que foi inclusive uma foto daquela ilusão do choque e pavor do Museu de Tanques de Bovington. Só que vocês têm que entender uma coisa. Os primeiros tanques de guerra, eles tinham muitos problemas. A maioria deles eram lentos e mecanicamente não confiáveis. Muitas vezes, até partes importantes ficavam expostas e eram facilmente neutralizados, até mesmo com obstáculos simples. E quando os soldados eles começaram a ter mais atenção a esses detalhes, o terror e o choque simplesmente passou. É muito fácil para nós falarmos sobre tanques de guerra, até porque hoje eles são muito populares, né? Existem alguns montes, como por exemplo o M1 Abrams, que é o tanque americano, e ele é muito importante para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Só que naquela época não era bem assim. Até porque os tanques de guerra eles vão começar a ganhar destaque somente com a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começou a utilizar os tanques de guerra com uma tática que ficaria conhecido como Blitzkrieg. Só que hoje nós temos essa percepção de veículos, né? Nós vemos carros, vemos aviões todos os dias, nós vemos motos, caminhões, ônibus. E isso é muito tranquilo. Só que vamos nos colocar no papel das pessoas, né, dos europeus naquele período, em que a sua maioria vinham de zonas rurais e nunca nem sequer havia visto um carro. Agora imagina ver um monstro gigantesco de ferro vindo em sua direção e armado com metralhadoras, alguns com canhões. Então realmente a percepção deles foi de medo, de fato, né? Mas é como eu falei, essas tecnologias elas eram muito rudimentares, né? Elas ainda estavam no seu início e com o tempo os soldados começaram a não ter mais tanto aquele medo e achar formas de neutralizar esses tanques.